A Bíblia de vocês no livro de Apocalipse. Diga, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse é um livro de esperança, amém? Que é o destino da igreja, os salvos, daqueles que vão reinar eternamente. E no livro de Apocalipse 3, versículo 14. Apocalipse 3, vai falar de 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, ali naquela região da Turquia. Esse ano, se Deus quiser, eu vou nessa viagem. Vai ter uma viagem da nossa igreja que vai visitar cada igreja dessa. E hoje eu quero falar da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela é uma igreja que ela tem uma característica que eu queria hoje compartilhar muito com vocês. Mas vamos lá. Mas o que eu ia falar é que dessas 7 igrejas, alguns teólogos acreditam muito nisso, que é como se a igreja, desde que Jesus fundou, ela tivesse uma certa afetividade com cada igreja dessa. E a igreja de Laodiceia é a 7ª igreja, a última no caso. E muitos dão a entender que ela é como se fosse a igreja desse tempo que a gente vive. Né? E eu queria muito que você, assim, meditasse comigo, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: eis que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, dizendo assim: eu conheço as tuas obras, e que você não é nem frio e nem é quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e nem frio e nem quente, estou prestes a vomitar da minha boca. Você diz assim: eu sou rico e me enriqueci e não preciso mais de nada. No entanto, você não percebe o quanto você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você esse conselho: compra de mim ouro, refinado pelo fogo, para que você se torne verdadeiramente rico. Compre também roupas brancas, para que você se vista, e que não manifeste a sua vergonha e nem a sua nudez. Além disso, compre colírio para os seus olhos e unge os seus olhos, a fim de que possa ver de verdade. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E aquele que vencer, eu darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga amém e aplauda essa palavra poderosa. A carta a Laodiceia, ela é uma carta à intensidade. Alguns dizem que Deus ele não queria aqui colocar um sentido de morno ou quente. Alguns dizem que aquela região, ela tinha uma região muito semelhante a uma região ali de Goiás, Caldas Novas, que tem algumas águas termais. Não sei se você já foi em Caldas Novas, lá tem um lugar chamado Rio Quente, já fui lá, tive essa experiência, e tem uma água que ela é diferente das outras, que elas são águas um pouco mais quentes, mas também na mesma região tinha águas normais. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: olha, se você for para ser quente, seja quente. Se você for para ser frio, seja frio. E essa frieza aqui, entenda uma coisa, que essa frieza ela não é uma frieza espiritual. Isso fala de intensidade mesmo. De Deus falar assim: se for para ser frio, seja frio. Se for para você ser quente, seja quente. Porque aqui para nós, algumas regiões que são frias, elas vão dar outros frutos que a região que é quente não vai dar. Então, de alguma forma, isso não é ruim.
Então, algumas pessoas dizem, olha, que isso só num termo espiritual, mas no fundo esse texto, ele está dizendo sobre ser intenso naquilo que realmente a gente está fazendo. E esse texto deixa claro uma coisa, que nós precisamos atentar àquilo que Paulo diz a Timóteo. Paulo diz a Timóteo assim, que nos últimos dias seriam tempos difíceis. Agora, se você for olhar, por que seriam tempos difíceis? Seria porque realmente estão mais difíceis? Não. Os tempos difíceis, eles falam muito mais da facilidade e da distração do que realmente das coisas estarem difíceis. Se você vai olhar para a história, por exemplo, a nossa perspectiva de vida brasileira, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, ela era de 60, 50 anos, as pessoas morriam mais rápido. Hoje, uma saúde melhor, uma alimentação melhor, a perspectiva de vida do brasileiro, ela aumentou. Se você for olhar antes, as pessoas andavam de cavalo, hoje elas podem andar de trem, elas podem andar de ônibus, elas podem andar de Uber. Por exemplo, às vezes, uma viagem que, sei lá, demora hoje 3 horas, demorava semanas, por exemplo, pessoas que viajavam para São Paulo, antes de ter avião, vamos dar um exemplo. Então, se você for olhar por um sentido lógico, as coisas não estão mais difíceis hoje. As coisas eram mais difíceis antes, mas quando Paulo está dizendo assim, olha, os tempos seriam mais difíceis, é porque, no fundo, isso aqui, a facilidade, ela podia até atrapalhar a nossa intensidade. Porque quantos de nós, por exemplo, poderia ser mais produtivo? Quantos de nós poderia, por exemplo, explorar um pouco mais uma capacidade pessoal, ou até mesmo aprender uma outra capacidade que a gente não tem? Isso fala de foco. Isso fala de determinação, isso fala daquilo que a gente dispõe a fazer, isso fala da nossa organização pessoal, isso fala de como a gente está lidando com as nossas horas, de como nós estamos tratando o nosso relógio biológico, de como eu estou dormindo, de como eu estou acordando, e o que realmente eu quero da minha vida, e o que realmente eu desejo daqui com um ano, o que é que eu pretendia construir nesse ano, o que eu já construí até agora, e já é quase a metade do ano. Isso fala muito da nossa intensidade. Então, a medicina melhorou, as pessoas, elas conseguem se locomover de uma forma mais rápida. Antes, as pessoas se comunicavam por carta. Você não sabe o que é a ansiedade daquele tempo, de você mandar uma... Eu ainda sou desse tempo, que eu sou dos anos 80. Eu cheguei a ver a teleparar. Meu amigo, teleparar era assim, tu ligava, o fulano pegava a ligação, chamava, para te falar com alguém, tu tinha que esperar o fulano falar com o ciclano. E o tempo do orelhão? E o tempo do orelhão, da ficha? Piu! Né? E no tempo do cartãozinho, né, que tu passava o cartãozinho. Sem dizer do tempo da internet de escada. Meu amigo, era uma chatice aquele barulho. Para conectar a internet, dava até raiva de quebrar aquele computador. Então, hoje, os dias, eles são melhores. Porém, eles se tornam difíceis. Porque nós precisamos ter a sabedoria de nos adaptar e conviver nesse mundo moderno. Então, nunca esqueça, os tempos, eles são mais difíceis, não pela escassez de recursos, mas pelo excesso dos recursos. Deus, ele tem um convite a todos nós, à intensidade. Deus, ele nos chama, através desse texto, para entendermos algumas coisas sobre a intensidade. Mas o que impede a intensidade? Eu já comentei um pouco para vocês. As distrações. Pode olhar, gente. A gente precisa... Eu falo isso me colocando também no lugar, porque o celular, às vezes... Ele nos atrapalha muito nisso, porque ele facilita, mas ao mesmo tempo ele dificulta. Hoje a modernidade, a tecnologia, ela tem um poder, preste atenção, de aproximar aqueles que estão longe e distanciar aqueles que estão perto. Então, se a gente não tiver um tempo certo para certas coisas, ou não tiver até mesmo um checklist daquilo que a gente pretende fazer no nosso dia, as coisas do dia vão tirar a gente das coisas que realmente são importantes. Diga assim, tudo que eu tenho que fazer é importante, mas nem tudo é prioridade. O que eu tenho feito e tenho aprendido? Eu pego
antes de eu dormir, muitas vezes, tenho dormido, essa semana eu estou muito feliz, estou conseguindo dormir sempre 9h30, 10 horas, já estou morto, mas eu acordo 4h30, 4 horas, e eu produzo no tempo que todo mundo está dormindo, ninguém me perturba. Eu já me organizo, quando dá 7 horas, eu já fiz um monte de coisa, o dia pode acabar, que eu já estou feliz. Esse sentimento de realização, ele me faz ser focado naquilo que realmente importa. Porque quando você não dorme bem e você já acorda atrasado, você vai ver o dia te pedir um monte de coisa. E você, quando acorda tipo 8 horas, até você acordar de verdade, já é quase 10. Porque você ainda vai aos poucos. Então, o estilo de vida que eu e você precisamos adotar aqui é um estilo de vida de vencedor. Se a gente não entender isso, a gente pode muito bem, começar a ir caminhando como aquele que não tem alvo. O apóstolo Paulo diz que eu não corro como aquele que não tem alvo, e eu não vou socar o vento, como se eu não tivesse um objetivo, mas eu esmurro o meu corpo e reduzo o meu corpo a nada, para que depois de ter sido pregado, movimentado naquilo que eu fui chamado, não venha eu mesmo ser envergonhado. Então Paulo diz que nós teríamos esses desafios, onde os homens seriam amantes de si mesmos, mais amantes do prazer do que amigos de Deus. Então a gente vê ali uma prioridade que não seria a Deus em tudo. E quando a gente não prioriza aquilo que realmente deve ser priorizado, a gente vai ser levado a fazer muitas coisas importantes, porque toda a nossa vida é muito importante, e tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida é importante, mas nem tudo é algo primordial e deve ter o foco necessário. A gente tem que ter uma lista de prioridades. Se você não tiver isso, facilmente o dia vai te distrair. Você não vai ser intenso se você for distraído. Fala para o seu irmão, bora parar com essa distração, vamos começar a focar naquilo que realmente importa. Olha, por exemplo, agora, ainda falando sobre isso, a gente vê que a pandemia, ela deixou as pessoas em um outro estilo de vida. Por exemplo, hoje é muito atraente você ficar aí na sua casa. A proposta da Netflix, do Prime Video, sabe, de tudo aquilo ali que tem ali de acervo, de uma tão grande quantidade, cara, tu fica na sua casa, à toa, infeliz, só se você quiser, porque tem muita coisa para fazer. E isso é ruim? Não. A gente só precisa ter um controle sobre isso, porque senão a gente, por exemplo, eu fui querer me viciar num negócio, eu não posso ver série, que eu quero acabar logo. Fui querer ver aquele negócio de Game of Thrones, todo mundo falava, mas eu não vou ligar esse negócio. Eu fui ver um episódio, cilada de Satanás, na minha vida, porque eu não vivi por 2 semanas. E eu falei assim, eu vou acabar com isso, porque dá uma ansiedade, porque cada episódio, ele é criado para te esperar 1 semana. Mas aí tá tudo lá. Tu vai ver tudo. Então, não caia nessa cilada. E agora, Deus me revelou, 4 desse lado tá viciado em dorama. Nesse outro aqui, ixi, tem mais aqui. The Chosen. Se vicia no The Chosen. A segunda coisa que eu quero falar, que faz com que as pessoas, elas não sejam intensas, é que elas podem servir as coisas, mas não fazer essas coisas de todo o coração. Eu queria que você lesse aqui comigo, o que está em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1. Coloca aí para mim, olha o que está escrito aqui. Essa história do rei Amazias, o resumo da vida dele é essa aqui, ó. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, ou seja, servir, né, fazer algo, e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeodã, ela era de Jerusalém, e ele fez o que o Senhor aprovava. Diga amém. Diga assim, ele fez o que o Senhor aprovava. Aí tem uma vírgula ali, ó, mas não de todo o coração. É possível eu e você fazer o certo, mas não ser intenso naquilo que a gente está fazendo. Quantos de nós, às vezes, não está fazendo nada de errado, mas também não faz isso de uma forma mais aplicada e com paixão?
A igreja de Laodiceia, ela tinha essa característica. Por isso que Jeremias vai dizer a nós que nós precisamos fazer ao Senhor de todo o nosso coração. Jeremias vai dizer assim, olha, vocês vão me encontrar, vocês vão procurar, e vocês vão achar, se vocês me buscar de todo o coração. Então, aqui o coração, entenda que não é um órgão, o coração aqui é o centro das emoções. Por exemplo, uma vez dessa, deixa eu falar algo sobre isso, estava traduzindo uma versão bíblica para uma aldeia indígena. E na hora de colocar esse versículo, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque deles, do coração que flui as fontes e tudo mais. Para os indígenas, o órgão coração não faria o mínimo sentido. E na versão deles, o que fazia eles sentirem de verdade? Era o estômago, por causa da fome, por causa da necessidade. Preste atenção. Então, eles colocaram na descrição ali, para interpretação, de todas as coisas que você deve guardar, guarde teu estômago, porque dele que flui as fontes. Eles entenderam melhor essa versão assim, do que falar simplesmente do órgão, porque quando a gente está falando de coração, a gente está falando do centro das emoções, dos pensamentos, daquilo que vem na mente, daquilo que vem como uma seta, como um pensamento bom, como um pensamento ruim. Então é possível, quando a gente está fazendo algo, e é possível você se dedicar a algo, para você não fazer de todo o seu coração, de você não se aplicar com intensidade naquilo que você, de alguma forma, se propôs a fazer. Deus nos chama a olhar isso, porque senão, se a gente não aplica tudo aquilo que a gente tem feito, ou vai fazer com o coração, e também a gente se distrai muito por isso, a gente vai ser morno. E o que é o morno? É aquele que não é frio e que não é nem quente. O morno é aquele que está em cima do muro, né? Tem a história do muro, vocês já escutaram a história do muro? Né? Vocês são chatos, o pessoal ali não escuta. A história do muro é essa. Quem quer escutar a história do muro? Ih, não vou contar. Só eu vou contar para os 3 ali, depois que acabar o culto. A história do muro é assim. Tinha um cara assim, em cima do muro, e tinha um capetinha num lado e um demoninho no outro. O anjo estava desesperado, dizendo, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E o cara olhava para o anjo, ele chamando de forma desesperada, por favor, vem para cá. E o demônio, de boa, sentado, tomando um café. E ele perguntou para o demônio, demônio, e aí por que o anjo está desesperado? Que eu vá para o lado dele e tu está de boa aí. Aí ele respondeu, porque eu que fiz o muro. O muro é meu. Então, se você está em cima do muro ou está morno, saiba que você precisa sair desse muro hoje. Que você precisa decidir aquilo que você vai querer da sua vida. Ser intenso naquilo que Deus te chamou, já expliquei. Não é para ser intenso para uma frieza. É para você ser intenso naquilo que Deus te chamou para você fazer. Qual é o problema da mornidão de Laodiceia? Eu quero dar o exemplo da Laodiceia. A religiosidade. A religiosidade é uma das coisas que fazem as pessoas serem mornas. Preste atenção. Você vê que ele chama a igreja assim. Você se diz, e você está dizendo que você é rica, você é abastada e que nada falta para ti. Pessoas que de alguma forma não entenderam que a devoção a Deus, ela tem muito mais a ver com o coração do que com o fazer, porque para nós, quando nós falamos de religiosidade, a gente está falando do padrão de fazer para ser aceito. O que é religião? É aquilo que você tem que fazer, e cada vez mais que você faz, mais você é aceito pelo aquilo que você está fazendo. E Jesus, quando ele vem e implanta o cristianismo, ele no fundo ele está combatendo a religião. Você não vai ver Jesus brigar com o pecador. Você não vai ver Jesus, por exemplo, assim, você vai ver Jesus defender pecador. O que Jesus gastava mais do tempo e as palavras mais duras? Com os religiosos. Os raças de víboras, os sepulcros caiados, toda essa moral que eles tinham de se parecer por fazer, mas no fundo não ser, que era extremamente questionada, porque tinha muito mais a ver com atividade e performance do que sentimento do coração.
Eles diziam, eu sou rico, eu sou abastado, nada me falta. E Deus diz, você não está vendo que você no fundo, só por reconhecer, ou se exaltar, já tá falando assim, você é necessitado, você é pobre, você é cego, você é nu. Eu falei aí no culto domingo, inclusive veja essa palavra, sobre como nós estamos em dívida. Eu vou falar um pouco mais lá na frente sobre isso. E nós precisamos entender que nós somos devedores. Se você vive uma vida como um devedor e não como um cobrador, você vai ser muito mais feliz. Se você decide viver cobrando da vida, cobrando das coisas, viver cobrando das pessoas, e viver nessa cobrança, você não entende de alguma forma que Deus ele já fez muita coisa para você, já te tocou de uma forma tão poderosa e que agora você precisa fazer, no sentido de dar a Ele amor. Ou seja, você está num relacionamento, você dá, porque é dando que se recebe. Você quer ser feliz? Você vive um propósito e você vai receber felicidade. Não busque felicidade. Se você desejar buscar felicidade, você vai ser infeliz. Porque quando você busca querer ser feliz, você querendo ou não, você vai viver uma vida de alguém que é cobrador. Você tem que me fazer feliz. Inclusive, se você quer se relacionar, não entre em um relacionamento para ser feliz. Entre num relacionamento para fazer o outro feliz, porque é dando que se recebe. Se você constrange o outro de tanto fazer bem para ele, rapaz, só você for muito cara de pau, de não querer dar em troca aquilo que você está dando para ele. Então, isso é viver uma vida de devedor. Eu devo, por isso eu faço. Mas as pessoas são má. Eu vou fazer mesmo assim, porque eu não devo para elas, eu devo para Deus, e Deus mandou servir o próximo como a mim mesmo. Se eu olho assim, eu vou ver uma vida mais feliz. Se eu não for retribuído, problema é dos corações maus. Problema é das pessoas que não... Mas o meu dever é cumprir essa missão. Coração religioso, ele tem uma característica. Coloca aí aquela questão, ó. Por exemplo, a igreja, ela dizia assim, ó. Essa igreja, ela não enxergava o seu pecado. Ela não enxergava o pecado em si mesmo. Você vê aquela pessoa que, às vezes, ela é igual esse rei, que ela, de alguma forma, faz algo a Deus, mas não faz de todo o coração. E ela, por exemplo, ela não vai na festa, ela não bebe, ela é um crente, vamos dizer assim, aparentemente correto. Mas ele vê alguém que não segue a mesma coisa que ele está seguindo, e ele começa a falar mal já desse que não está igual ele já pecou. Porque ele não está tirando a trave do olho. Então, entenda uma coisa, cada um tem um ritmo, cada pessoa, aqui é uma pessoa. E talvez hoje você está até legal, e glória a Deus por isso. E alguém pode não estar vivendo isso, que você está vivendo hoje, mas a nossa oração é para que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento de Cristo. E o problema aqui é cada um viver o seu processo. Essa igreja ela não conseguia enxergar, por causa da religiosidade, que ela não precisava de nada. Nós não fomos chamados para julgar ninguém. Não assuma esse papel. O seu papel é amar pessoas e ser exemplo de Deus para a vida de cada uma delas. Suportando uns aos outros, amando uns aos outros. Essa é a nossa missão. Então ela dizia, eu sou rico. Ou seja, não preciso de nada. Ela também se vangloriava de andar em santidade. Eu adquiri. Ela dizia isso, eu adquiri. Ela também se achava melhor que os outros, dizendo assim, eu não preciso de ninguém. O texto deixa bem claro, eu sou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. E Deus fala assim, porém eu te digo, você é miserável, você é indigno, você é pobre, você é cego, você é nu. Aleluia! Se você vive esse entendimento, que no fundo você precisa de Deus, você vai começar a agir como Cristo agiu. O que foi que Jesus fez quando ele olhou aquela prostituta que estava ali diante dele? Falou, filha, vai, não peques mais. É muito mais fácil dar misericórdia do que ser um juiz. Sabe, essa igreja lá tinha uma outra característica, além da religiosidade. E eu fiquei pensando muito nisso para escrever isso aqui, cara. Essa igreja era uma igreja que adorava a Deus dentro, mas Jesus estava lá fora.
Por quê? Porque Jesus diz assim, eis que estou à porta. Se essa igreja está dizendo, eu sou poderosa, eu não preciso de nada, mas no fundo é pobre, segue nu, e Jesus falando, estou a fim de entrar aí. Aí eu pergunto, qual é a razão de nós levantarmos as nossas mãos aqui dentro? Qual é a razão de levantarmos o nosso coração aqui dentro? Porque o texto diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e será comigo. Pense por que você está aqui. Porque muitos podem dizer assim, eu estou aqui porque eu preciso de uma cura. Eu estou aqui porque eu preciso de um emprego. Eu estou aqui porque eu preciso arrumar uma namorada, um namorado, depois casar. Presta atenção. Se você entra aqui nesse lugar pensando em tudo isso, eu não estou dizendo que buscar coisas no sentido de receber isso de Deus seja errado, mas a sua primeira motivação é adorar Jesus aqui. Você deve vir por causa de Jesus aqui. Porque se você não olha isso, Jesus está lá fora querendo entrar. Presta atenção. Eu escrevi isso aqui. Muitos de nós, por muito tempo, por não ter a revelação daquilo que Deus é por nós, que Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a gente cria uma espécie de Deus, que somos nós mesmos. Deus, às vezes, Ele se torna só um meio, um estivador, para a gente receber alguma coisa que a gente quer. E isso fala do nosso coração. Talvez essa seja a razão de muitos ainda não terem recebido uma graça e uma bênção que têm pedido, porque Deus sonda o coração. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, Ele está contemplando os bons e os maus. E isso pode caracterizar pessoas mornas. Mas o que fazer? Eu vou terminar com isso. Para a gente sair da mornidão. Reconhecer quem realmente nós somos e qual é o estado que nós estamos. Qual é o estado que nós estamos? Deixa eu te falar. A Bíblia fala uma coisa que quando eu li e fui estudar essa palavra, eu falei, caramba, que loucura, mano. A Bíblia diz que as nossas melhores obras, elas são como trapos de imundície. Eu vou contextualizar ano 2024. Que tudo que você faz de melhor, as suas melhores obras, o bem que você faz, é como se fosse um absorvente usado que não serve mais para nada. Trapos de imundície. Tipo, Deus olha para você e fala assim, cara, que incrível que você está falando, mas é trapo de imundície. É tipo o desenho, vou explicar melhor isso. Não é aquela criança que não desenha nada ainda, que ela pega e começa a rabiscar aquele negócio lá, e depois você fala assim, olha o desenho que eu fiz, papai, olha o desenho, aí tu olha para aquele desenho, foi o fulano que fez, que lindo, mas no fundo está horrível. É tipo isso. Tudo que você faz de melhor não tem a capacidade de alguma forma de agradar a Deus. A gente tem que fazer essas coisas, no fundo, é por nós, porque isso faz bem para a gente. Amar faz bem para a gente, servir faz bem para a gente. Deus, ele não vai se agradar por isso. Tu quer agradar a Deus? Tenha fé naquilo que Ele já fez e no que Ele pode fazer no seu dia a dia. Não é por performance, você não vai agradar a Deus assim. Porque se você quer ir pela performance, você vai querer ver uma vida religiosa, não fazer. Eu vou bater ponto no domingo na igreja, mas no fundo está fazendo porque quer mostrar para alguém. E isso não é verdadeiro e Deus sabe disso. Jesus, ele falou uma outra coisa sobre isso. Ele diz assim, olha, felizes são os pobres de espíritos, porque eles verão o reino de Deus. Eu fui pesquisar. Essa palavra pobres de espírito, ela tem uma menção a uma palavra chamada pitocos. Presta atenção. Pitocos era uma espécie de mendigo que vivia pedindo misericórdia. É como se fosse aquele pedinte, é como se fosse um pitoco. Então, bem-aventurado é aquele que está jogado no chão, pedindo misericórdia, Pai, me ajuda. Diariamente a gente tem que viver assim. Sabe por quê? Porque eu e você somos devedores.
Por que nós somos devedores? Jesus, ele tenta explicar isso aqui. Coloca aí para mim, por favor. Eu quero ler com vocês isso. Eu fiz um cálculo. Cálculo doido. Mateus 18, 23, vai falar de um cara. Coloca aí, Mateus 18, 23. Mateus 18, 23 vai falar de um cara que devia 10.000 talentos. Coloca aí, por favor. Mateus 18, 23 e 24. Olha aí. E por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Pode passar. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia em prata. Em outras versões vai dizer em denário, mas pode passar. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar suas dívidas. Pode passar. E o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem de paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Pode passar. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a sua dívida e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou outros conservos, no caso que devia a ele, que lhe devia 100 denários, tá? 100 denários. E agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Em outras versões, ele não vai dizer ciclos de prata, ele vai dizer 10.000 talentos. Presta atenção. 10.000 talentos significa 60 milhões de dias trabalhados. Se a gente for pegar pelo salário mínimo de um dia trabalhado hoje no Brasil, isso daria um pouco mais de 3 bilhões. 3 bilhões. Não existia a mínima condição. Ele com certeza recebeu um cheque especial do Santander. E ele começou a gastar, desesperadamente. Por que a Bíblia está colocando isso aqui para nós? Porque Deus, ele nos perdoou de coisas muito maiores. E vai nos dar oportunidade de perdoar coisa muito menor. E esse exemplo desse homem não é para ser copiado, mas sim observado, no sentido de que eu não vou ser igual. A quem muito é amado, a quem muito é perdoado, a quem muito é respeitado, precisa agir dessa forma. O texto diz: eu repreendo e disciplino quem eu amo. Por isso você deve ser diligente. Você deve se arrepender, que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. E ao vencedor darei direito de sentar comigo no meu trono. E assim como eu também venci, serei e sentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique em pé. Existe uma igreja que eu amo muito. É uma igreja lá em Redding, lá na Califórnia. Ela tem um líder chamado Bill Johnson. E eles, se você colocar lá, adoração Bethel Music, você vai ver a adoração desses caras como uma referência extremamente extravagante. Eles são extravagantes na adoração. A forma de louvor deles é uma coisa que tu fica olhando assim, cara, esse pessoal aí adora de verdade. E teve uma conferência nessa igreja, onde esse líder, o Bill Johnson, ele estava lá sentado na cadeira e tinha uma mulher tão desesperadamente adorando que até ele ficou. Ela pulava, ela rodava, ela vinha para um lado, para o outro, ela pulava, ela gritava, pegava um lenço e fazia assim. E ele está acostumado com isso lá na igreja dele. Mas aquela mulher, ela chamou muito mais a atenção dele. E ele, dando esse testemunho, confessou e falou assim: cara, olha essa daí,
tipo, até tá exagerando. Era isso que... Não precisa de tudo isso. Aí uma outra mulher de Deus, chamada Randy Baker, ela senta no lado dele e aponta para a mulher que estava dançando e falou assim: Bill, não acha lindo como é libertador uma prostituta que foi prostituta por 40 anos da sua vida, hoje cantar e louvar desse jeito? Você já teve a experiência de viver uma frequência, por exemplo, de som, onde só você está escutando aquilo? E as pessoas do lado, se você não tiver cuidado, você está vivendo uma dimensão, você está tão animado, você quer às vezes pular, aí, mas as pessoas não estão do lado. A vida espiritual é assim, gente. Se tiver alguém pulando, deixa pular. Se tiver alguém gritando, deixa gritar. A liberdade que cada um conquistou só sabe aquele que foi liberto, aquele que verdadeiramente está livre. Levanta o seu coração, levanta a sua mão. O Espírito de Deus está aqui, adora Ele. Você é livre, você é devedor. Nós devemos tanto, nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o Teu santo nome. Obrigado pela cura, obrigado pela libertação, obrigado pela vida, Senhor, nesse lugar. Vamos cantar,